A relação entre Brasil e Estados Unidos já viveu dias melhores. Entre tarifas, sanções e trocas de elogios inesperadas, o fato é que a tensão entre os dois países cresceu muito nos últimos meses. Mas e se eu te contar que nós temos uma carta trunfo aqui na manga que pode mudar a dinâmica dessa relação? Hoje, o Top 10 vai te contar tudo sobre as chamadas terras raras, minerais que o Brasil sempre teve, mas aparentemente nunca explorou. Fica com a gente até o final desse vídeo para descobrir tudo sobre esse tesouro que pode redefinir o futuro do país. O que são as terras raras? Quando a gente ouve a expressão terras raras, a impressão é de que estamos falando de um lugar difícil de encontrar ou daqueles tesouros que exploradores passam anos e anos procurando. Mas a realidade é bem diferente. A primeira coisa é que elas não são um local, mas sim um conjunto de minerais e também não são assim tão raros, não. Esse nome vem, na verdade, de uma confusão histórica. No século XIX, quando os cientistas começaram a identificar esses minerais, eles eram encontrados sempre em pequenas quantidades, misturados em rochas difíceis de processar. Como não existia tecnologia suficiente para separar todos aqueles componentes, os pesquisadores acabaram batizando todo aquele material de terras raras. Hoje, a gente sabe que elas estão espalhadas por vários cantos do planeta e que o problema não é exatamente encontrá-las, mas sim extrair e transformar o que sobra em algo lucrativo. Indo mais fundo na explicação, as terras raras são um agrupamento de 17 elementos químicos que pertencem à família dos lantanídeos. Os nomes são esquisitos e difíceis de decorar, viu? Lantânio, sério, neodímio, térbio, európio, gadolínio e por aí vai. Não precisa se preocupar em lembrar de todos. O importante é entender o papel que eles desempenham. Esses componentes são como temperos. Você pode até cozinhar sem eles, mas nunca vai ter o mesmo sabor. Da mesma forma, sem terras raras, a tecnologia que a gente usa todos os dias simplesmente não seria a mesma. Vamos para alguns exemplos práticos. O neodímio é usado para fabricar ímãs poderosos, que estão nos motores dos carros elétricos, em turbinas eólicas e até nos fones de ouvido que você usa no celular. O európio e o térbio são fundamentais para dar cor às telas de TV, computadores e smartphones. Sabe aquele vermelho vibrante ou qualquer cor bem viva em uma televisão nova? Pode agradecer às terras raras. O sério é utilizado em catalisadores que ajudam a reduzir a poluição dos carros. O ítrio aparece em lasers e até em alguns tipos de equipamentos médicos. Já o gadolínio é usado em exames de ressonância magnética, ou seja, das coisas mais básicas do seu dia a dia até as tecnologias mais avançadas da medicina e da produção de energia. Tudo depende dessas substâncias que a maioria das pessoas nunca nem ouviu falar. E tem mais, as terras raras não são essenciais só agora, no presente, mas também são a chave para o futuro. Por que as terras raras são tão estratégicas? Agora que você entendeu o que são as terras raras, nós vamos te contar um pouco mais sobre por que esses minerais são tão disputados e tratados quase como armas secretas no jogo geopolítico. A explicação é simples, porque elas estão em quase tudo que move a economia do século XXI. Do momento em que você acorda e pega o celular, até a hora em que apaga a luz com uma lâmpada LED. Esses minerais estão presentes. Ou seja, não é exagero dizer que esses elementos são o óleo
da nova revolução industrial. Se o petróleo moveu o século XX, as terras raras são as engrenagens invisíveis que movem o século XXI. Mas a coisa fica ainda mais séria quando a gente olha para o campo militar. Exércitos modernos simplesmente não sobrevivem sem terras raras. Mísseis guiados usam sensores e ímãs de alta precisão feitos com esses minerais. Satélites e radares dependem deles para captar e transmitir sinais. Submarinos e caças precisam dessas substâncias para reduzir peso e aumentar potência. Em outras palavras, quem controla as terras raras não só manda na economia digital, mas também tem poder militar de primeira linha. E existe ainda um terceiro fator que deixou as terras raras ainda mais estratégicas: a transição energética. O mundo inteiro está numa corrida para reduzir as emissões de carbono e combater as mudanças climáticas. Carros elétricos, turbinas eólicas, baterias recarregáveis, redes inteligentes de energia, tudo isso depende de terras raras. Só para você ter uma ideia, um carro elétrico usa 5 vezes mais terras raras do que um carro convencional. Uma única turbina eólica de grande porte pode consumir toneladas desses minerais. Agora imagina se os maiores países realmente acelerarem a troca de frota para carros elétricos e investirem pesado em energia limpa. A demanda por terras raras vai explodir e quem estiver no controle desse mercado vai lucrar como nunca. E é aqui que o xadrez da geopolítica entra em cena. O domínio da China. Hoje, a China domina quase a totalidade da produção mundial de terras raras. Isso significa que os Estados Unidos, a União Europeia, o Japão e praticamente o resto do mundo estão, de certa forma, dependentes de Pequim para manter as indústrias funcionando. Isso dá ao país um poder enorme. Se em algum momento os chineses decidirem restringir a exportação desses minerais, países inteiros ficam encurralados. Desde então, terras raras não são mais vistas só como recursos naturais. Elas se tornaram armas estratégicas de poder global, principalmente para quem soube aproveitar. Isso porque, enquanto a maioria dos países ainda não tinha percebido a importância das terras raras, a China já estava de olho no potencial desses minerais. Eles entenderam que não era só questão de ter as reservas no subsolo, mas de investir pesado em tecnologia de extração e processamento. E foi assim que começaram a dominar toda a cadeia produtiva. Resultado, em pouco mais de 2 décadas, a China se tornou praticamente um monopólio. Hoje, eles não só são os maiores produtores, como também os maiores processadores de terras raras do mundo. Isso significa que, mesmo quando outros países extraem o minério bruto, muitas vezes precisam enviar para a China, refinar e transformar em produto de alto valor agregado. Em números, mais de 80% das terras raras processadas no planeta vêm da China. Em alguns momentos da história recente, esse número chegou a ultrapassar 90%. É como se o resto do mundo inteiro estivesse dependente de uma única fábrica global. E quem controla essa fábrica tem poder econômico, porque pode ditar os preços, poder industrial, porque consegue atrair empresas que precisam estar perto do fornecimento, e poder político, porque pode usar esses recursos como forma de pressão em disputas internacionais. Um exemplo marcante aconteceu em 2010. A China e o Japão estavam em um conflito por causa de ilhas disputadas no mar da China Oriental. Em meio à tensão, Pequim reduziu drasticamente as exportações de terras raras para o mercado japonês. O impacto foi imediato. O Japão, altamente dependente desses minerais por causa da sua poderosa indústria de eletrônicos e carros, entrou em crise. Os preços dispararam, fábricas ficaram sob ameaça e ficou claro para o mundo inteiro que a China não tinha apenas um recurso econômico em mãos, tinha uma arma estratégica. Você deve estar se perguntando, mas e os outros países? Por que não
correram atrás. Alguns até tentaram. Os Estados Unidos, por exemplo, têm a mina de Mountain Pass, na Califórnia, que já foi a maior produtora do mundo dos anos 60 e 70, mas os custos de operação fizeram a produção despencar. Enquanto isso, a China jogou o jogo de forma agressiva, produziam em larga escala, aceitavam margens de lucro baixíssimas e muitas vezes vendiam abaixo do custo só para eliminar concorrentes. Foi uma estratégia típica de longo prazo. Aquela coisinha oriental. Segurar o mercado, mesmo com pouco lucro no começo, para depois colher os frutos do monopólio. Funcionou. Hoje os Estados Unidos e a União Europeia estão numa corrida contra o tempo. Eles sabem que não podem depender eternamente da China para algo tão estratégico. Estão investindo em novas minas, em reciclagem e em pesquisa para alternativas. Mas a verdade é que reverter décadas de domínio chinês não é uma tarefa simples. A China não só tem a maior capacidade produtiva, como também domina o know-how, a tecnologia de separação e uma cadeia de fornecedores já consolidada. Ou seja, não basta abrir uma mina em outro país, é preciso reconstruir todo um ecossistema que a China levou décadas para consolidar. E é justamente nesse ponto que o Brasil pode ter uma chance de ouro. Tudo indica que as reservas por aqui são tão promissoras que podemos chegar até perto da China nesse mercado. Mas tem um detalhe: isso só vai funcionar se o Brasil souber jogar o jogo certo. Porque, convenhamos, competir com a China no curto prazo é quase impossível. O caminho inteligente é construir alianças, agregar valor à produção e entrar no mercado de forma estratégica. Aliás, falando em estratégia, você já seguiu o Top 10 nas redes sociais? É uma ótima forma de se manter informado e atualizado sobre as novidades do Brasil, do mundo e até do universo, viu? Aqui na tela você consegue ver os nossos perfis. Segue lá, que é, assim, rapidinho. E bora para o que interessa. Tem fatia pro Brasil no bolo das terras raras? O Brasil está sentado em cima de um tesouro? Parece que sim. Estudos geológicos indicam que o nosso país tem algumas das maiores reservas de terras raras do planeta. Estamos falando de locais em Minas Gerais, Goiás, Bahia, Mato Grosso e até mesmo na Amazônia. Esses depósitos podem guardar milhões de toneladas desses minerais estratégicos. O Serviço Geológico dos Estados Unidos, referência mundial nesse tipo de levantamento, coloca o Brasil entre os países com maior potencial de reservas ao lado da China, Vietnã, Rússia e Austrália. A questão é que, até agora, exploramos muito pouco desse tesouro. Enquanto exportamos minério de ferro e soja aos montes, as terras raras seguem praticamente intocadas. É como se estivéssemos guardando barras de ouro no quintal e fingindo que não estão lá. Para entender a importância, basta lembrar do nióbio, outro mineral estratégico em que somos líderes absolutos. O Brasil detém mais de 90% das reservas conhecidas e, mesmo sem aproveitar todo o potencial, já mostra que temos condições de ser protagonistas globais em minerais estratégicos. Agora imagina repetir essa história com as terras raras, mas dessa vez com mais estratégia, mais tecnologia e menos improviso. Se o Brasil decidir investir pesado nesse setor, o impacto pode ser gigantesco. Atrairíamos fábricas e empresas estrangeiras interessadas em se instalar perto da fonte. Isso mexeria forte com a nossa economia. Falando em dinheiro, poderíamos lucrar bilhões em exportações. No âmbito social, a indústria criaria empregos de qualidade ligados à mineração, pesquisa e tecnologia, e ainda ganharíamos em geopolítica com o fortalecimento da posição do Brasil no cenário global. O potencial ainda está no papel. Para transformar esse tesouro em riqueza real, o Brasil precisa superar desafios, desde regulamentações ambientais até a falta de tecnologia própria para o processamento. Não adianta nada extrair o minério bruto e vender barato para depois comprar de volta os produtos já processados a preços muito mais altos. Esse é o risco que corremos. A extração de terras raras não é nada simples.
O processo envolve produtos químicos agressivos, grandes volumes de rejeitos e risco de contaminação de solos e rios. Em outras palavras, se não for feita com responsabilidade, a mineração de terras raras pode causar um desastre ambiental. Um exemplo vem da própria China. Durante décadas, explorou suas reservas de forma intensa e pouco cuidadosa. O resultado foi a contaminação de vastas áreas, principalmente na Mongólia interior, onde hoje existe um verdadeiro lago tóxico causado pelo descarte de rejeitos. Agora, pensa isso acontecendo em plena Amazônia. Seria um escândalo mundial. Além disso, não basta extrair, é preciso processar e refinar para transformar em materiais de alta pureza. Esse processo é complexo e caro. Sem investimento pesado em pesquisa e capacitação, vamos cair no velho erro: exportar matéria-prima barata e importar produtos caros. O Brasil ainda tem uma longa tradição de desperdiçar oportunidades por falta de estratégia política. Além disso, a geopolítica em torno dos interesses nessas terras é complicado. Estados Unidos, União Europeia, China vão disputar influência direta no Brasil se essas reservas começarem a ser exploradas em larga escala. Isso pode gerar pressões externas e até conflitos diplomáticos. Investir em terras raras exige muito dinheiro. Abrir minas, construir plantas de processamento, treinar equipes, atrair empresas. E isso custa bilhões de reais e leva anos para dar retorno. O risco é grande. Se o Brasil não tiver clareza de onde quer chegar, pode acabar queimando recursos sem conseguir competir no mercado global. Existe ainda um último ponto mais conceitual, mas igualmente importante. Muitos países ricos em recursos naturais caíram na chamada maldição dos recursos. Ao invés de usarem sua riqueza mineral para diversificar a economia, ficaram dependentes de uma única commodity, deixando de investir em inovação e indústria. O Brasil já viveu isso em várias fases da sua história, do ciclo do açúcar ao ciclo do café, passando pelo ouro de Minas e, mais recentemente, pelo boom do petróleo do pré-sal. Se não houver cuidado, as terras raras podem se tornar apenas mais um capítulo dessa novela repetida. Por um lado, as terras raras podem mudar a economia do Brasil, mas não dá para ignorar os impactos ambientais dessa exploração. Diante disso, a discussão não deve ser se o Brasil vai explorar ou não suas terras raras, mas como e em que condições isso pode ser feito. Com planejamento, transparência, responsabilidade ambiental e foco em inovação, a gente pode colher frutos de longo prazo. Sem isso, corremos o risco de transformar um tesouro em um problemão. E você, acha que o Brasil deveria investir com tudo nas terras raras ou devemos priorizar nossas florestas e ir com mais calma nessa missão? Me conta o que você acha aqui nos comentários. Se você ficou até aqui, não se esqueça de deixar o seu like e ativar o sininho. Assim você ajuda o nosso trabalho, que é feito por uma equipe dedicada a te manter informado de forma leve e curiosa. Até o próximo vídeo.